Band News Docs. Oferecimento Atlas Schindler, Grupo Bandeirantes, Bradesco, Comgás, Estadão e Gerdau. Realização Fiabice Brasil e Secov São Paulo. Metrô, trem, linha de ônibus é integração entre elas. Todo o transporte público precisa ser contemplado por um plano diretor, já que a população precisa da malha viária e de todas essas conexões para se locomover em diferentes pontos da cidade. De manhã vem todo mundo de todas as periferias trabalhar na área central. No fim da tarde bate o cartão e volta para as periferias. Inclusive é um fenômeno muito analisado porque ele sobrecarrega muito os meios de transporte de massa, porque ele passa, digamos assim, né? Ele é carregado no sentido centro de manhã, é vazio no sentido periferia, aí passa o dia inteiro meio assim sobrando e no final da tarde é carregado no sentido contrário. Então é uma deseconomia muito grande, né? Como se diz. No eixo ampliado, que a gente chama, né? Onde nós temos 90% da infraestrutura instalada e apenas 26% da população morando, é que nós precisamos propiciar isso de uma forma democrática e inclusiva para toda a sociedade brasileira. Muitas famílias levam horas e horas no transporte para ir para o trabalho e voltar todos os dias. Isto implica, segundo o IBGE, em 11 anos a menos de vida de quem mora fora desse eixo ampliado. Essas pessoas tomam esse tempo todo para fazer o seu transporte diário e poderiam estar aproveitando para cuidar da saúde, para fazer atividade física, para se aprofundar na cultura. Enfim, nós precisamos debater e entender qual é a melhor cidade para os próximos anos para os moradores de São Paulo. Todo dia, entre o Parque Dom Pedro II e a Faria Lima, entram e saem na cidade 4 milhões de pessoas. Ou 2 Barcelonas entram e saem dessa cidade todos os dias. Não há sistema de infraestrutura que sustente isso. É uma loucura. Aí nós temos, entre a Praça da Sé e o Largo Santa Cecília, 400 mil metros quadrados de edifícios vazios. E nós ficamos fazendo conjunto habitacional a 50, 30, 40, 60 quilômetros da cidade. Todo dia essa população tem que ir e voltar. E a ideia cabe muito bem, pegar todas essas pessoas que foram expulsas, que estão passando grande parte do dia no transporte público. Isso é qualidade de vida. Se você trouxer elas para uma cidade de 15 minutos a pé e tirar elas de 2 horas no transporte público, imagina o que acontece 4 horas a mais na tua vida para viver as suas coisas, né? Então, é qualidade de vida e uma cidade ociosa como está o centro hoje degradada, ela custa, porque está toda uma infraestrutura lá que não está sendo usada. Então, por que eu vou fazer uma extensão de ramal do metrô quando eu já tenho o metrô chegando num lugar que poderia atender, né? O plano diretor tem enorme impacto na vida de quem vive e empreende na cidade. É ele quem dita os rumos de crescimento urbano do município. Por isso, pensar no desenvolvimento das cidades é pensar na sua população, mais do que pensar somente em urbanismo. Na sua rotina, você perde muito tempo em deslocamento por causa do transporte público? Como é que é a sua rotina? Perco sim. Eu moro longe, né? Então gasto mais ou menos 1h40 de lá para cá até o meu serviço. Todo dia? Sim. Como é que seria o ideal para a senhora? É morar perto do trabalho ou ter podemos dizer assim, um transporte público mais acessível? Morar perto do trabalho, acho que ajudaria bem melhor. Seria bem melhor. Morar perto do trabalho é o sonho de qualquer pessoa, né? Mas às vezes não dá. Existe um conjunto de rearranjos administrativos e regulatórios que precisam ser revistos e, desse ponto de vista, eu acho que São Paulo tem também pelo seu tamanho,
tem a responsabilidade e a obrigação de inovar nessa discussão. A qualidade de vida dos moradores está diretamente ligada à capacidade de leitura do plano diretor estratégico no avanço das famílias e no dia a dia da população. Também, quando se fala em plano diretor, a gente tem que ter em mente que antes dele existe uma discussão do que a gente considera que é uma cidade mais justa, mais eficiente. Então, o plano diretor ele tem essa dupla direção, né? Ele é um instrumento que institui, regulamenta o uso do solo, o desenvolvimento urbano, mas ele também provoca uma discussão na sociedade sobre qual é a cidade que a gente quer para o futuro. E essa discussão, sim, é fundamental. No centro, ainda a recuperação dele é muito incipiente. Nós temos que entender o centro como uma área a ser incentivada. Se a gente quer reverter esse quadro de degradação, tem que haver incentivo para todos, né? Para todo mundo que quer intervir, seja instalar uma faculdade, seja levar a sede da sua empresa. Então, assim, tem muitas iniciativas, são múltiplas, ou uma galeria metrópole com as lojas e os bares. Se for pensar uma quantidade de coisas que tem para acontecer, está acontecendo, mas ainda não recuperou, né? Então, assim, a expectativa é que isso deslanche. E eu acho que assim, tem que entender a parte heróica de quem está investindo no centro hoje, porque parece um pouco enxugar gelo, sabe? Você está ali sempre com a esperança de que a sua iniciativa seja o transformador, mas como é tão grande, não é só você, precisa tudo acontecer em conjunto com todas as outras áreas. Existe uma lei antiga na cidade de São Paulo, que nós temos de mudar a qualquer custo, que é assim. Ela é contrária a tudo isso. Você tem um prédio abandonado. Você paga o IPTU mínimo, porque o prédio é velho, está abandonado, tem lá uma tabela. Se você revitaliza esse prédio, o teu IPTU multiplica, em alguns casos, por 4. Aí sabe o que o investidor, a pessoa que constrói, faz? Ela não muda, não arruma o prédio, porque senão ela vai pagar 4, 5 vezes mais de IPTU. Eu falo de um caso próprio. Nós vivemos isso, a escola nossa, que é sem finalidade de lucro, está instalada no centro da cidade de São Paulo há 20 anos. Pegamos um prédio abandonado, que estava caindo, revitalizamos. Quando ele ficou pronto, há 3 anos atrás, o nosso IPTU multiplicou por 5. São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país, ganhou um plano diretor estratégico, o primeiro a estipular rumos para o planejamento urbano apenas em 1971. O plano diretor é um documento que marca momentos e processos de discussão sobre a cidade. É o momento em que a cidadania, o poder público, os diferentes agentes que participam na construção da cidade chegam a consensos possíveis para que sejam definidas estratégias de desenvolvimento de longo prazo. Isso é importantíssimo para uma cidade, porque o plano diretor ele é orientador daquilo que será a nossa convivialidade. Então, o facto dele abarcar questões que vão de moradia, transporte, educação, sistemas ambientais, patrimônio cultural, tudo isso são elementos da cidade que nos afetam no cotidiano. Desde 1971, muita coisa mudou. A maior capital do Brasil saltou de uma população de quase 6 milhões de habitantes no início dos anos 70 para os atuais 12 milhões e 300 mil. O adensamento populacional, que em 1971 era de 3.976 habitantes por quilômetro quadrado, hoje mais do que dobrou e chega à marca de 7.398 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar destes números impressionantes, as construções nas cidades sempre passaram por regulamentação. A diferença, entretanto, é que naquela época faltavam projetos eficientes de planejamento, exceto em bairros mais privilegiados. O primeiro plano diretor é de 71, mas a gente sempre teve regulação urbana no tecido urbano. Eu acho que eram regulações e projetos urbanos ruins, que levaram à construção de uma cidade completamente caótica, beirando o inviável.
mas ele sempre existiu, não tem nada de espontâneo na cidade. Então, dentro disso, no amadurecimento das políticas públicas para controle do desenvolvimento urbano, o plano diretor é a joia da coroa, digamos assim, né? Na instância local, né? Municipal. Hoje, 50 anos depois do primeiro plano diretor, a cidade está discutindo novos caminhos, já que estamos falando de uma capital consolidada. Mas será que as cidades estão de fato consolidadas? Cidades consolidadas, na realidade, não existem do ponto de vista do planejamento. Elas são cristalizações temporárias do que os diferentes arranjos institucionais, políticos, econômicos permitiram fazer naquele momento. Mas nós também temos ideias de que há partes das cidades que estão consolidadas que na realidade ainda não estão. Os exemplos aqui em São Paulo é o centro expandido da cidade, que é a área da cidade onde existe maior concentração de serviços, a maior concentração de transporte de qualidade, está a comunicação até inclusive de São Paulo, da sua imagem para o mundo. Mas o que o plano diretor, por exemplo, tenta fazer já desde 2014 e que vai tentar continuar fazendo é considerar que o que está consolidado pode ser sempre melhorado. Então, o adensamento, por exemplo, da cidade, do centro expandido de São Paulo, ele é uma questão chave. Então, apesar de nós já termos absorvido que existem identidades urbanas dentro da cidade, que essas sim parecem estar consolidadas, a verdade é que São Paulo e as cidades brasileiras como um geral são extremamente dinâmicas. Mas um plano diretor, basicamente, ele não pode funcionar como assim, a gente discute aqui, chega num plano diretor, cristaliza ele, daqui 10 anos a gente volta a conversar. Não é assim. Assim como não funciona no universo político, você vota a cada 4 anos, vota e fala, beleza, toca aí, irmão. Daqui 4 anos a gente conversa. Não é assim que funciona. O plano diretor não é diferente. Apesar de parecer algo novo, os planos diretores são ferramentas, olha, bem antigas. De Paris, a repórter Sônia Blota nos conta um pouquinho mais sobre as transformações na cidade mais visitada do mundo e como o plano diretor de Paris influenciou grandes cidades do mundo todo, inclusive as brasileiras. A Paris que conhecemos hoje, ampla e cheia de bulevares, já foi bem diferente. Em meados do século XIX, durante o governo do imperador francês Napoleão III, Georges Eugène Haussmann foi designado para replanejar a cidade. Grandes avenidas e redes de esgoto. Estes foram os 2 grandes objetivos dados a Haussmann, que para cumpri-los demoliu grande parte da cidade. Em 20 anos, entretanto, Paris foi completamente transformada. Um dos poucos monumentos preservados, o Arco do Triunfo, passou a ser um ponto de partida para a criação de diversos bulevares, que hoje marcam a arquitetura da cidade. O plano diretor de Paris deu tão certo que colocou a cidade como polo comercial importante da Europa. Então a gente vai ter ali várias cidades, várias metrópoles pegando um pouco dessa experiência que deu certo e trazendo para a sua realidade, sabe? Então a gente consegue perceber isso até agora no urbanismo moderno, cidades do Brasil, por exemplo. Rio de Janeiro passa por uma reestruturação muito parecida com o plano Haussmann, que ele é marcado pelas grandes avenidas, os bulevares e edifícios pontuais assim, que trazem para as pessoas uma referência arquitetônica muito grande. A principal missão do atual plano diretor é trazer mais pessoas para morar nas áreas com maior infraestrutura da cidade e levar empregos para a periferia, evitando assim grandes deslocamentos entre a residência e o trabalho. Não se trata simplesmente de olhar sobre a esfera do urbanismo. Nós temos que olhar sobre o contexto inteiro, mais amplo da sociedade. E daí a sua importância e por isso de um debate aberto, democrático e muito profundo para estabelecer de que forma essa cidade vai crescer nos seus próximos 20 anos. Em 1980, nós éramos 3,6 milhões de habitantes. Agora, em 2020, nós somos 12 milhões de habitantes.
dos quais apenas 2,6 milhões vivem nesse eixo ampliado, que, de novo, detém 90% da infraestrutura instalada. O que aconteceu ao longo desses últimos anos é que a cidade foi se espalhando, ela foi exportando pessoas, ela não foi se tornando uma cidade inclusiva, pelo contrário. Então, o desafio é como é que a gente consegue construir uma cidade ambientalmente protegida e socialmente equilibrada. São Paulo é usado como objeto de estudo de várias pessoas que pensam a cidade como uma cidade símbolo da desigualdade socioterritorial, né? Onde é muito clara a segregação por fatores de renda. Então, o desenho urbano privilegia essa separação, né? Essa própria ideia de uma cidade concêntrica que nasceu em um centro onde tudo se concentra, os melhores bens e serviços urbanos, a terra mais cara, a elite reside, todos os melhores equipamentos urbanos, toda a melhor infraestrutura concentrada no centro e uma grande franja, geograficamente, são as periferias, onde existe um nível de desenvolvimento urbano muito menor. Então, a questão que se coloca quando você me pergunta, qual seria o caminho para modernizar ou para construir uma cidade mais justa, mais inclusiva? A gente precisa trabalhar isso em muitas esferas. Não existe um desenho urbano capaz de resolver essa segregação. Ela é profundamente incrustada no nosso inconsciente coletivo. Então, as dificuldades são de ordem econômica, social, política, artística e urbanística, com certeza. O plano diretor, o plano diretor atual de São Paulo, ele traz uma série de diretrizes cujo intuito principal é promover uma integração e um equilíbrio maior. Você perde muito tempo na rua, em trânsito? Normalmente eu demoro 1 hora, mais ou menos, no sair de casa, ir até o metrô e chegar até o destino do trabalho. Seria melhor morar perto do trabalho? Como é que a cidade precisa abraçar mais a população? Eu acho que a cidade precisa abraçar mais a população e, para mim, no meu caso, eu gostaria de morar mais perto do trabalho também. O que nós temos na cidade de São Paulo é uma história que consolidou um centro. E esse polo, ele inevitavelmente terá de ser reorganizado, porque faz parte da própria natureza da organização socioeconômica que todo o planeta tem. Algumas transformações urbanísticas relevantes também ocorreram nas grandes cidades. Sem a ajuda de um plano diretor, seria impossível pensar no crescimento de forma ordenada e, principalmente, contemplando habitação de qualidade e infraestrutura necessária para atender toda a população. A revisão do plano diretor em São Paulo acaba de ser aprovada pela Câmara Municipal e uma das principais mudanças é o adensamento populacional, o que na prática significa ter maior concentração de pessoas morando perto de eixos de transporte público, como estações de metrô e trem ou corredores de ônibus. A lei, o plano diretor estratégico aprovado, ele permitiu a possibilidade que agora será discutido pontualmente em cada região, de acordo com a necessidade, com estudos técnicos aprofundados. Enfim, a cidade de São Paulo tem, pela sua abrangência, características muito distintas em todo este eixo de transporte já estabelecido. E, portanto, as regras podem ser distintas uma da outra, a depender do estudo técnico que será feito para cada região. O limite de distância onde os prédios mais altos poderão ser construídos desses eixos pode aumentar de 600 para 700 metros na revisão da lei de zoneamento. Apartamentos menores que 30 metros quadrados não terão mais direito à vaga de garagem, uma maneira de estimular o uso do transporte público. A transformação da cidade ela é feita de muita gente, muitas mãos, inclusive mãos que nem sabem que estão transformando a cidade.
Band News Docs. Oferecimento Atlas Schindler, Grupo Bandeirantes, Bradesco, Comgás, Estadão e Gerdau. Realização Fiabice Brasil e Secov São Paulo.